anos, a Venezuela foi devastada nos últimos 20 anos pelo chavismo. O empobrecimento do país é brutal. Mesmo a produção de petróleo, que é o grande ativo econômico da Venezuela, acabou deixando de ser tão importante quanto era proporcionalmente antes das estatizações que foram feitas ao longo desse tempo. As reservas petrolíferas da Venezuela são muito grandes, mas a produtividade venezuelana é muito baixa, exatamente por conta do custo da ineficiência. E é importante lembrar que a América do Sul vivencia um dos grandes êxodos populacionais do mundo, exatamente por conta desse movimento populacional dos venezuelanos para fora da Venezuela. Eu lembro, no dia da eleição que o Maduro roubou, quando fui correr na orla do Guaíba, eu vi muitos venezuelanos que moram em Porto Alegre, uma grande comunidade venezuelana aqui na capital, todos com bandeiras, com os seus rostos pintados com as cores do país e gritando Venezuela Libre, porque era o desejo deles. Todos os que moram fora da Venezuela e que foram forçados a deixar o país, eles têm como desejo retornar aos seus lares, reencontrar os seus parentes, retomar os contatos com os amigos que por uma série de situações acabaram ficando dentro do país. Isso é decorrente dessa ditadura que se instaurou ali e que tudo leva a crer continuará, porque pelo menos no curto prazo a política norte-americana vai estabelecer uma ponte de contato com o que sobrou do regime chavista. Não haverá uma mudança imediata de regime, isso me parece completamente descartado, mas há o simbolismo da queda do ditador. E é por isso que essas pessoas estão comemorando. Porque para essas pessoas, para a população da Venezuela, o Nicolás Maduro é a face do mal. É a face da repressão. É a face da perda dos direitos individuais. É a face da falta de liberdade. É a face da falta de dinheiro. É a face do empobrecimento. Então, talvez, para a comunidade global, e eu acho que existem boas razões para isso, a ação dos Estados Unidos na Venezuela é preocupante. Não porque está se tirando do poder uma pessoa boa, uma pessoa decente, mas por conta das implicações, do precedente que isso causa. Mas talvez para a população venezuelana haja um impacto muito menos negativo do que é aquele que vem sendo repercutido na imprensa e no debate público ocidental. Bom, vamos lá. Trump dá um recado forte para o mundo. É o precedente, essa é a palavra que você utilizou, que para mim é relevante. No sábado, no discurso dele, e acompanhei atentamente, tem 2 pontos a destacar. Primeiro, ele diz, eu estou armado. E manda no mundo quem está armado. Isso é fato. Os Estados Unidos não se metem diretamente com a China, com a Índia, com a Rússia, porque esses países, com o Paquistão, porque esses países, primeiro, têm exércitos poderosos e têm armamento pesado, inclusive a bomba atômica. Mas, no caso dos BRICS, por exemplo, tarifou o Brasil, um tarifaço pesado, e age na África do Sul também de forma muito intensa, também com tarifas pesadas, embora as exportações da África do Sul não sejam tão relevantes assim para os Estados Unidos. Também. Tarifou a China, mas aí foi um vice-versa. Né? Os dois se tarifaram lá, mas eles têm negócios mútuos e entra nesse caso da Venezuela aí esse ponto. Eu estou armado e preparado para tudo isso. Um outro ponto que ele falou, e aí diretamente na Venezuela, e que as pessoas talvez não tenham conhecimento disso ou não lembram, quando ele diz assim, nós colocamos dinheiro para explorar o petróleo na Venezuela, com empresas americanas, Exxon e Chevron, 2 empresas, uma delas está lá ainda, que é a Chevron, mas hoje com uma produtividade muito menor. E não foi só no segmento do petróleo, em outras áreas também havia investimentos americanos. Essas empresas foram expulsas de lá quando Chávez tomou o poder. E expulsas mesmo. Militares entravam nas empresas, tiravam os executivos, colocavam em aviões e mandavam de volta para os Estados Unidos e para outros países. Eu conheci um caso desses, de um executivo que aconteceu exatamente assim. Tirado do seu escritório, colocado no avião, disse, eu preciso passar em casa, pegar minhas coisas, depois a gente manda para você. As empresas foram tomadas de volta sem 1 centavo de indenização. Ou seja, eu investi no teu país, então me devolve o dinheiro que eu investi.
Esse ponto nunca foi resolvido. Por quê? Porque os governos que se sucederam nos Estados Unidos ficaram de costas para a América Latina. E quem ficou de frente para a América Latina, isso do ponto de vista comercial, foi a China. Exatamente. E vem fechando um anel de controle econômico, comprando negócios importantes, fazendo investimentos importantes aqui, que tem gerado emprego, tem trazido tecnologia, tem trazido vantagens para os países latino-americanos, mas é uma questão geopolítica. Os Estados Unidos perdem poder. Então esse, para mim, é o terceiro ponto que vem aí. Estou armado, quero o meu dinheiro de volta, portanto vou explorar o petróleo através das empresas americanas que instalamos lá e retomam uma hegemonia nos países da América do Sul. O quarto ponto é que a Venezuela se tornou um estado criminoso, mancomunado com o crime organizado, especialmente a facção Tren de Aragua, que inclusive atua em consórcio muitas vezes com facções brasileiras, com o crime organizado brasileiro. E esse é um problema grave no mundo que pegou pesado nos Estados Unidos. Hoje metade dos estados americanos já há indicativos e indícios de que o crime organizado migrou da América do Sul para lá. E o Donald Trump foi o único governo, esse governo atual, que teve uma ação para tentar resolver isso. A prova disso é o Chile também, que recebeu imigrantes da Venezuela e de outros países da América do Sul e hoje está contaminado com o crime organizado. Essas são as razões por que Donald Trump fez essa ação. Me parece que tem aí uma quinta razão, que seria assim, eu preciso uma ação forte no mundo, porque ele estava tarifando países, tirando tarifas, meio que parecendo que blefava nas negociações. E isso já vinha meio que manchando a imagem dele como alguém que não tinha palavra, não mantinha a palavra, tomava atitudes intempestivas e voltava atrás. Trump toma uma atitude determinada, militar, na Venezuela, e uma ação rápida, sem uma baixa de militar americano, que ele comemorou no sábado, inclusive, juntamente com o general que cuidou de toda a operação, e consegue tirar Nicolás Maduro dali, eu diria até com uma certa facilidade. Toda aquela papagaiada e aquelas bravatas dos venezuelanos, do governo venezuelano, que vamos reagir e aqui ninguém entra e tal, foi por água abaixo isso tudo. Não tem nenhuma capacidade de reação. Isso é uma bobagem imaginar. Nenhum país latino-americano hoje tem capacidade, a não ser que se juntem todos, né, capacidade de reação ao poderio militar americano. Agora, o mundo fala da soberania, fala da invasão, disso e daquilo. É a gritaria legítima, correta, que muita gente vai ter. Menos a Europa, que ficou do lado dos Estados Unidos. Inclusive a França, que foi direta. Normal, né? A Inglaterra, a França, e aí, ali aquela nota da Europa, a Espanha não toma muito partido contrário, não. Então ficaram contra quem? Aqueles que sempre ficariam contra. A Espanha ficou China, ficou Rússia e outros países. Irã e outros países que são avessos aos Estados Unidos. Uma operação militar sempre tem dois lados da moeda. A gente só viu o lado do Trump até agora. Na realidade tem mais de 40 mortos, tem um condomínio de apartamentos. Eu li 80 já. Eu estou dizendo mais de 40 porque são números atirados ao léu. Né? A gente vai cotizando, um correspondente argentino aqui, um outro chileno que está lá, e assim, um alemão da Deutsche Welle, e assim por diante. Você vai juntando as peças do quebra-cabeça. A verdade é que o Trump gastou milhões de dólares, ou bilhões, para fazer essa operação. Está pressionado muito pela situação interna do seu país, que é econômica. Precisa conter a China. O Sérgio tocou num ponto que é fundamental nesse processo todo, que é olhar a floresta, não só a árvore na frente. A geopolítica. Ele precisa conter a China. A China já mandou o recado, inclusive, que não aceita a operação, que é para libertar o Maduro. Né? Que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Maduro nunca voltará à Venezuela. Mas aí tem uma questão assim, no início o Trump colhe os louros, depois vem a conta. Né? Já aconteceu no Iraque, já aconteceu no Afeganistão, e esses dois eu conheço. Né? Então, é difícil você governar e explorar petróleo na Venezuela. Eu só não acho, Osiris, que haverá uma mudança de regime como ocorreu no Afeganistão e no Iraque. Né? Não. E até no Iraque não mudou o regime, nem no Afeganistão. Mas o Talibã voltou. O que houve no caso imediatamente após a ação militar no Iraque e no Afeganistão foi a tentativa de um governo... Tentativa de colocação de um governo provisório. Né? No caso da Venezuela, o que os americanos estão fazendo é trabalhar, ou pelo menos tentar trabalhar com o resto do chavismo.
Veja que o Trump meio foi que claro nisso. O Trump bypassou a oposição venezuelana. O que não vai acontecer, Exatamente. né? Porque quem conhece a ficha da vice sabe que ela não vai se submeter à tutela do Trump. Mas ela soltou uma nota ontem à É, noite a dizendo nota- que quer cooperação com os Sim, Estados Unidos. mas a nota veio depois de um pronunciamento fortíssimo, né? Eu acho que para tem- adorar a pílula. Só para tem- me concluir, sim. tá? Nesse cenário todo, o Trump gastou milhões nessa operação. Cada hora de voo de um caça daqueles que faz sobrevoo é mais de $40 mil. Tá? Para deslocar 12 belonaves para a costa, nossa, são milhões de dólares. Aquelas tropas todas, os helicópteros, isso tem um custo. E qual é o benefício que trouxe para o cidadão americano? Essa é a questão toda. Né? Como conteve a China realmente? Né? Vai administrar como? Porque uma coisa você tirou lá, o ditador, todo mundo odeia ele mesmo, né? Tirou o ditador, a esposa, saiu junto, né? Mas ele foi claro na coletiva, né? Não teve meias palavras. Vai governar e vai explorar o petróleo. Aliás, Mas o durante difícil é justamente isso, porque metade do país ainda é chavista. Não, ele disse que vai manter o Essa é a chavismo, questão. mas evidentemente botou uma ressalva sob regras que nós vamos impor. E há coisas da operação que a gente ainda não sabe, que vão porque- vir à tona. A verdade não vem a jato. Ela morre no início. Porque A primeira vítima de um conflito desses é a verdade. Ela vem a conta-gotas depois. A gente só viu a versão do Trump. Depois vai vir o resto, né? Agora Nesse- tem uma cara, né, Osíris, nessa operação toda de entrega da cabeça do Maduro, né? Eu acho que tem Não se faz uma operação dessa sem que você tenha Tem gente conspiração. infiltrada na Eu infraestrutura também estatal. pensava. Tem conspiração aí. Eu também pensava assim, eu já penso diferente. Embora a CIA estivesse Tá. lá, né, há muito tempo. Eu tava lá dentro, mas a força militar americana detém muita tecnologia. Usaram um pulso magnético, uma contramedida eletrônica e desmontaram completamente a defesa Sim. da Venezuela. Né? Eles simplesmente desmontaram, não precisou nem hackear. Pulso eletromagnético foi o que usaram ali. Desmontaram as baterias antiaéreas, desmontaram o radar, desmontaram tudo. Né? Eles simplesmente voaram baixo, rasante com os helicópteros. Pousaram. Tá? Pousaram no teto e foram embora. Mataram toda a guarda, todos foram mortos. Né? Há vítimas civis e militares nessas cidades atingidas, né? E nesta operação específica de captura do Maduro, há vítimas militares, todas mortas. Né? O Trump já disse que deu o recado para a China que não vai embargar petróleo para a China. Tem 2 produtos importantes na Venezuela. O petróleo. Inclusive tem um petroleiro chinês que cruzou no meio das belonaves americanas. Não com a vai bandeira haver, chinesa não e vai foi embora. haver nenhum problema de envio de petróleo para a China. Dando um recado, dizendo, está tudo resolvido aqui para vocês. Né? Tem 2 produtos importantes lá. Petróleo, principal, e a Venezuela também tem terras raras com minerais críticos. Exatamente. Então esse Tem é isso. outro ponto também importantíssimo, que são explorações novas, recentes, que a gente começou a falar disso agora há pouco tempo, porque são minerais utilizados na indústria mais moderna, de alta tecnologia. Telefones celulares, carros, eletrodomésticos avançados, televisores inteligentes, computadores que utilizam esses minerais. É uma gama imensa. Vai do nióbio brasileiro, lítio e tantos outros que a gente já ouviu falar mais popularmente. Mas aí Mas a gente já são entra muitos. na expropriação. Bom, Ocupar e o expropriar. principal ponto é o petróleo. O petróleo, sim, havia empresas americanas lá com investimentos, não só na área do petróleo, também na produção de energia elétrica e outras áreas. E essas empresas, quando Chávez tomou o poder, foram simplesmente expulsas. E é aquela história, né? Você pode expulsar quem quiser, mas eu investi aqui, então devolve meu dinheiro. Trump está buscando de volta isso. Eu estou trazendo isso como uma informação. Isso é o fato. Ele próprio diz isso no discurso dele. Teve Agora, 2 nacionalizações na Venezuela, uma em 76, que as empresas foram indenizadas, né? E esta depois do Chaves, né? Que não foram mas indenizadas. lá foram indenizadas, né? E No passa uma Chaves, não. mensagem muito ruim para o mundo, né? Como é que vai se cobrar a Rússia diante da Ucrânia? Como é que vai se cobrar qualquer outra invasão que ocorra no mundo? Ou seja, vivemos num mundo sem regramento? Vivemos. Você pode invadir e fazer o que quiser. Vivemos. Essa é a questão? Vivemos. Eu Não. até comentei antes no jornal Gente Nacional que Tem que ter um freio, senão você vai criar um ditador que vai invadir qualquer coisa. De 2022 E o Congresso para cá, americano, como vai se manifestar? Os congressistas estão se manifestando. já se manifestaram. Inclusive republicanos contrários. O né? Trump disse que não passou a informação para o Congresso porque ele temia que a operação fosse vazada.
E para consumo interno norte-americano, a operação não é considerada uma operação militar, é considerada uma operação policial. Foi o DEA que prendeu ele. Porque o Maduro deu é pra ver a classificado... tropa descendo, era do dela. O Maduro é classificado como líder de um grupo criminoso, não como uma autoridade. Isso é a narrativa que o Trump criou para justificar. Né? Claro. Agora, eu acho que é importante destacar o seguinte... Mas aos organismos internacionais não cola isso. Este castelo de cartas, chamado direito internacional, está condenado. Não apenas por conta dessa ação, por conta de uma série de ações ao longo da história protagonizadas pelas grandes potências. A ideia de um multilateralismo como regra da humanidade a partir do pós-guerra é uma ficção do direito constituído pelas grandes potências para mascarar o que sempre foi a realidade, que o mundo é dominado pelas grandes potências. E elas vêm agindo assim desde sempre. 9h36. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês.